Oi, alunas, estou pronta para mais um desafio. Vamos à nossa primeira aula de borboletas 2.0. Eu vou utilizar o esboço que eu criei, tá? Eu vou usar essa aqui, é o da aula 1. E vocês vão receber o PDF com o risco da borboleta. Nós vamos precisar só do risco de fora, porque a parte de dentro a gente vai criar depois que a tinta estiver seca, tá? Então, para a nossa primeira aula, eu vou utilizar esse esboço aqui e vocês utilizam o que está aí demarcado como aula 1, certo? Vamos lá. Para nosso curso, nós sempre vamos precisar de 3 pincéis, tá? Os pincéis indicados, que eu sempre indico para os cursos, são aqueles que vocês têm mais facilidade. Eu vou utilizar esse aqui ainda, eu vou testar. Ele está novo, é um rabo de sereia que a Leandra tem, vocês podem pedir para ela, ó. E é bem baratinho, tá? Vou utilizar esse aqui é o filete, pincel filete, ó, super fino. Este aqui é um pincel 603, é um pincel de preenchimento. Eu vou usar ele para preencher as borboletas. E esse é o pincel de esfumado, que é o pincel chanfrado, que vocês podem usar o que vocês tiverem, ou pincel reto, ok? Bora começar. No vídeo que eu ensinei vocês a fazer essa pastinha aqui, é muito legal você ter o esboço assim com fundo transparente, porque você vai saber posicionar o desenho. Então, lá no vídeo que eu ensinei vocês fazendo isso, o contorno, é muito legal você fazer na pasta L e eu vou mostrar por quê. Com o esboço transparente, você vai saber onde posicionar sua borboleta, né? Então, para fazer esse tipo de desenho, você precisa usar a pasta L, independente. Você precisa usar, ou você vai fazer o contorno por cima e trabalhar com aquela parte que fica marcado, ok? Agora eu vou mostrar para vocês as cores que a gente vai utilizar nessa borboleta. Mas antes de mostrar, eu vou falar a importância de você fazer o esboço na pasta L, porque aqui eu tô olhando certinho onde ela vai ficar, e aí pro outro lado basta só eu girar ao contrário a cartela e eu vou ter o outro lado. Olha como é legal isso, eu vou saber posicionar bem fazendo dessa forma, tá bom? Não é obrigatório se vocês quiserem fazer. Aqui é a nossa borboleta pronta. E agora a gente vai iniciar o passo a passo com as cores amarelo cádmio, branco, azul celeste e preto, que é para o contorno, e cinza para a sombra. Vou, assim, adaptar alguns tons, porque às vezes vocês não têm todos os tons. Se você não tem o amarelo cádmio, você pode usar um amarelo só e ir montando os tons gradativamente. Para o primeiro tom, que é o tom do fundo, nós podemos fazer a mistura de amarelo cádmio e branco, tá? Vou mostrar aqui misturando para vocês nossa primeira parte da borboleta, que é o corpinho fundo total da borboleta. Vou colocar aqui amarelo e vou adicionar branco neste amarelo e vou criar um amarelo clarinho, um amarelo bem clarinho para fazer a primeira parte, a parte 1 da borboleta, ó. Um amarelo bem clarinho, quase como se fosse amarelo canário, amarelo bebê, certo? Montou esse amarelo, vamos para o fundo da borboleta. Agora eu vou posicionar aqui a minha borboletinha, certo? Posicionar ela no lugar que eu quero e vou fazer o preenchimento do fundo da borboleta. Não precisa fazer, gente, os riscos agora, deixa para fazer os riscos depois. Ó, carrega bem o pincel com a tinta líquida, sem tá grossa, ó. E faz todo... Sempre você começa fazendo o contorno da borboleta, porque aí depois é só fazer o preenchimento. E é muito importante você demarcar bem os limites, tá? Ó, vou aqui pra parte de cima, puxei aqui. E puxei aqui. Fiz todo o preenchimento com o mesmo tom de amarelo, mas aí por que você fez com o mesmo tom? Você precisa deixar a tinta molinha, porque aí você vai vir com outras tintas por cima. Fazer o lado 2 agora. Para o lado 2, você vai posicionar do outro lado a borboleta e vai igualar aqui, ó. Igualou, você preenche. Temos os dois lados preenchidos com o amarelo claro. Agora a gente vai deixar secar totalmente todo o seu desenho pra gente vir com a parte 2. Eu utilizei o secador para secar
para adiantar a aula, né? Então, acabou rachando um pouquinho. Mas ela não acontece isso quando ela seca normalmente. Você precisa deixar a tinta bem molinha, certo? Então, bora continuar aqui. Vamos continuar, já está seco. Agora eu vou vir com o amarelo puro. E eu vou misturar esse amarelo com 2 tons de amarelo para formar um amarelo ouro. Caso você tenha o amarelo ouro, não precisa. Mas o meu amarelo ouro tá bem grosso. Aí eu vou ensinar vocês como eu monto um amarelo clarinho. Peraí, que agora só saiu o soro da tinta e não saiu a tinta. Vou colocar a tinta agora. Amarelo primário. Amarelo cádmio. Uma gotinha só. E uma gotinha de amarelo limão, tá? Pra ficar um amarelo bem bonitinho, bem parecido com gema de ovo. Fica bem clarinho esse amarelo, bem bonito. Aí, deixa eu lavar aqui o pincel, pegar mais amarelo limão e vou misturar aqui, montar um amarelo bem clarinho e bem molinho. Gente, eu tô mostrando isso aqui pra vocês saberem quanto tipo de tinta você pode montar com as tintas que você tem. Você pode criar todos os tons de tinta, se você tiver algumas cores aí passando. Agora vamos continuar aqui o nosso preenchimento. Essa é a parte que eu mais gosto. O fundo estando pronto, eu vou montar aqui uma parte em amarelo. Vou pegar aqui, ó, vou marcar um lado e vou levar até lá. Ó. Preenchi. Do outro lado a mesma coisa. Aí vai no olho, né? Pra você olhar o limite que fica daqui pra cá e daqui pra cá. E tenta fazer a mesma coisa. Pronto. Se você já quiser fazer todo o contorno e usar o cartão reverso, o que é cartão reverso? É quando você faz todo o preenchimento, todo o contorno. Depois você preenche, depois você retira da cartela e cola ao contrário na outra cartela. Esse é o cartão reverso. Bom, gente, fazendo isso, você não vai precisar fazer toda aquela mistura de preto, de tudo. Não, a gente olha essa aula aqui e a gente acredita que eu fiz um arabanhado de coisas aqui. Não, eu só fiz isso que vocês estão vendo. Agora, qual é o legal? Vou vir com preto e aí essa parte que tá em amarelo claro vai ficar bem nítida e aqui vai ficar nítido também. Vamos fazer a nossa misturinha para contorno. Você vai utilizar uma tinta metálica que você tenha. Eu vou utilizar uma diferente da que eu costumo usar. Eu costumo usar a cor ouro negro para os meus contornos. Mas nem todo mundo tem esse tom de metal, né? Ouro negro. Então, eu vou utilizar ouro velho, que eu acho que é uma cor que a maioria das adesivetes tem. Para fazer a misturinha de contorno que nós temos no curso 1. Ó, xadrez preto. Você vai colocar uma gotinha de xadrez preto, tinta metálica, vou vir com uma gotinha de água no pincel e vou fazer a mistura do preto para os meus contornos. Por que, Aline, você faz isso? A tinta metálica, ela colabora para não manchar o xadrez e ela gruda bem no desenho, adere bem ao desenho. Você podendo passar a mão em cima não vai manchar, tá? Então, vamos começar aqui nossa parte legal, que eu gosto de fazer com tinta cintilante preta. Por quê? Porque a tinta cintilante preta tem brilho e vai deixar brilho na sua borboleta. Essa tinta cintilante aqui, eu diluí ela com soro para ficar bem líquida, só para fazer esses detalhes. Então, eu vou vir aqui com o pincel de preenchimento, vou carregar ele bem e vou fazer aqui um círculo como se fosse uma letra O. Uma letra O. O de ovo. Faço um Ozinho de ovo. Viro a minha cartela para fazer um outro Ozinho de ovo no outro lado da outra borboleta. E agora eu começo a brincadeira, né? Eu fiz 2 ovos na minha borboleta. E agora eu vou começar a fazer a brincadeira, ó. Eu vou vir com o mesmo pincel de preenchimento, faço um risco. Ó, tiro o excesso, trago esse risco e fecho do outro lado. Olha como é legal. Ó, fechei um lado. Não precisa ficar bem certinho, não.
Porque essas borboletas, elas realmente são irregulares. Elas não são bem certinhas, não. Essas borboletas eu tava pesquisando, se chama borboleta 88. Borboleta 88. Que é como... Aqui eu não fiz o número 88, mas tem umas que tem um número mesmo, 88 na asa. Aqui eu acabei borrando esse aqui, ó. Mas depois eu posso corrigir com a própria tinta amarelo claro. Vocês vão ver que eu vou corrigir onde eu errei. Pronto. Olha como esse pincel é legal, tá vendo? Fiz essa parte, aí agora eu vou vir aqui na parte de cima e vou fazer isso aqui, ó. Fechei um, aí eu venho aqui, ó. Eu vou fazer um grossinho assim. Grosso na parte de cima e fino na parte de baixo. E aqui eu faço também. O contorno é o último, tá? O contorno da borboletinha é o último que você vai fazer. Você vai pegar aqui e vai trazer. Tenta trazer até embaixo, ficar certinho, igual do outro lado. E aqui do outro lado você vai fazer de baixo pra cima. Pronto. E vai deixar secar. Enquanto seca, eu vou tentar corrigir os erros que eu cometi. Aqui fazendo o preenchimento novamente com o amarelo claro. Depois eu só corrijo o preto. Só corrijo o preto aqui e pronto. Quando acontecer de você borrar, você pode fazer isso que eu estou fazendo aqui, ó. Pra abrir mais o desenho. Mas se você conseguir fazer certinho, não precisa. Gente, agora é hora da gente vir com contorno, tá? Nós vamos vir com contorno agora. Essa borboleta é bem prática de fazer. Você vai começar com o corpinho. Você vai fazer uma bolinha. Aqui, ó. Que é a cabecinha da sua borboleta. E você vai vir com o corpinho como se ela estivesse grávida. Aí você vai puxar. Ó, cabecinha, o corpinho como se ela estivesse grávida e você vai puxar. Agora eu vou fazer a anteninha, Vamos montar um tonzinho de cinza para fazer a sombra. Eu vou pegar aqui o preto, uma gotinha de branco e vou montar um tom de cinza aqui, ó, para mim fazer uma sombra. A sombra vai ficar aqui nessa anteninha, ó, você vai pegar aqui e vai fazer a sombra da anteninha. Ó. Embaixo a mesma coisa. Vai vir aqui e fazer a sombra da anteninha, do corpo. Pronto. Agora com o pincel filete vamos ao contorno. Sempre que você for contornar a borboleta, lembre-se de que o pincel precisa estar com a ponta boa e sem excesso de tinta na ponta. Você sempre retira o excesso e mantém um traço firme. Ó, pegue sempre do local onde não vai mostrar que você teve que parar. Como nós já fizemos a parte toda do preto, aí não precisa de muita coisa não. Só contorno simples. Pronto. Mantenha esse contorno aqui mais grossinho, pra gente saber onde divide a borboleta. Sempre nas borboletas eu vou fazer os dois lados, porque quando for borboleta de esfumado, tem gente que tem dificuldade de fazer o outro lado. Observem que de um lado eu começo de um jeito, no outro lado eu já mudo, porque facilita o manuseio do pincel pra mim.
Olha que interessante. Pronto. Agora eu vou vir com os detalhes, né? Vou pegar aqui uma gotinha de branco pra fazer uma luz aqui no corpinho, desse lado, desse lado. Com um tom de azul, você pode usar o azul que você tenha mais claro. Eu vou fazer 3 bolinhas de um lado, 3 bolinhas duas bolinhas do outro, ó. Eu vou pegar o pincel de preenchimento porque ele permite montar essas bolinhas na ponta. Eu faço 1, 2, 3 e faço 1, 2. 1, 2 na parte de dentro e 1, 2, 3 na parte de fora. Com o mesmo pincel de preenchimento, eu vou carregar e vou fazer bolinhas brancas na parte em amarelo, para ficar bem massa. E está pronto a nossa primeira aula de borboletas. Conto com vocês para arrasarem, façam os exercícios e mostrem no privado para me ver como é que tá indo sua evolução. E até a próxima aula, se Deus quiser.